Salve, salve amigos, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o Brasil perdeu para a equipe do Blumenau na segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, perdeu por 3-2, né? O Chavante teve praticamente 80 minutos com um jogador a mais e não conseguiu aproveitar a superioridade numérica. Vamos falar mais a respeito disso depois da vinheta. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino. Bora lá, vamos falar então sobre a derrota do Grêmio Esportivo Brasil nessa sua segunda partida na Série D do Campeonato Brasileiro. O Brasil foi até a cidade de Blumenau e acabou perdendo para o time do BEC, o Blumenau Esporte Clube, por 3-2 lá no estádio do SESI. E o Chavante agora conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Não foi uma boa partida do Brasil, tá? Não foi uma boa partida do Brasil. O Brasil me pareceu um pouco, sei lá, no mundo da lua, né? Vamos utilizar aqui mais a linguagem mais popular, me pareceu um pouco mais do mundo da lua. Os jogadores encontraram muita dificuldade para conseguir, né, criar jogadas, jogar, né, no campo. O Blumenau me pareceu um time que apostava muito na transição, na velocidade, e o Brasil era o time que tinha mais possibilidade de fazer, né, um jogo mais propositivo. E foi, né, a equipe do Blumenau que acabou, né, abrindo o placar, né, numa jogada bem trabalhada. Pelo lado esquerdo, o Jaú acabou colocando a bola pro fundo do gol, né? O Brasil já apresentava problemas pelo lado direito, né? O lado do Thiago Baiano. O Jaú e também Marquinhos Pedroso estavam jogando muito ali em cima do lateral direito do Grêmio Esportivo Brasil. Não tinha cobertura. O Vinícius estava achando que era meia, né? Em todo o tempo do jogo ele estava atacando, ele não estava em nenhum momento defendendo. O Júlio Simons ficou muito sobrecarregado. Então ele não conseguia dar conta de fazer, né, essa proteção das duas laterais, seja pelo lado direito com o Baiano e seja pelo lado esquerdo com o Streit. Então o Brasil encontrava muita dificuldade para conseguir, né, reter as subidas ofensivas da equipe do BEC. E sempre jogadas individuais e muita rapidez, né, muita troca de posição, né, e troca de posição rápidas e principalmente utilizando muito o centroavante, o Elisson, que é muito bom tecnicamente, né, um cara assim, ó, diferenciado para a Série D do Campeonato Brasileiro, um cara que tem muito recurso, e ele conseguiu prender muito os zagueiros do Grêmio Esportivo Brasil. O gol sai, né, de uma jogada pelo lado direito, né, uma jogada individual da equipe do BEC, o cruzamento para dentro da grande área, uma confusão, a bola acabou sobrando no Jaú, o Jaú driblou a defesa do Brasil e aí acabou chutando sem nenhuma chance para o goleiro Edson. Ali estava aberto o placar para a equipe do Blumenau. Logo na sequência, foi realmente logo na sequência mesmo, né? O Brasil deu a saída, pressionou e aí o Brasil ia fazer o gol de empate. E aí o zagueiro da equipe do Blumenau acabou dando uma raquetada na bola, né? Dando uma cortada na bola e evitando o gol. Pênalti, ele foi expulso e o Yuri Tanque acabou empatando o jogo para o Grêmio Esportivo Brasil. E ali era o momento do Brasil se impor. Bom, eu estou com um a mais, eu vou jogar no campo do adversário e eu vou tentar, né, propor o jogo, eu vou tentar fazer gols, eu vou tentar sair daqui com a vitória. Mas não, o Brasil relaxou por estar com um jogador a mais e achou que a qualquer momento as coisas poderiam acontecer. E a gente sabe que no futebol, né, não dá para contar com o si, né? No futebol não se conta com o si e o Brasil ficou esperando o si acontecer. Não aconteceu o si e aí o Brasil acabou cometendo um pênalti com o Denis Germano. Na minha opinião, pro nível do Campeonato Gaúcho, aquele pênalti ali não é pênalti, tá? Que é o jogador ali da equipe do Blumenau, ele vai para jogar individual, ele passa pelo Germano, o Germano coloca a mão nas costas dele e o jogador do Blumenau não faz nenhuma feição para ficar em pé. Ele acaba caindo. Mas a gente está falando de um jogo em que o árbitro já tinha dado um pênalti para o time adversário, para o time de fora, já tinha expulsado o jogador do time na casa, o árbitro não ia colocar o dele na reta, né? Então qualquer coisa que acontecesse dentro da área do Brasil, ele iria marcar. E foi o que aconteceu. E aí o Germano acaba, né, dando esse mole incrível
E aí o Welison acabou batendo muito bem em pênalti no meio do gol, no alto, sem nenhuma chance para o goleiro Edson. A partir daí, o que o jogo se desenhou? Ainda no primeiro tempo, né, o time do Blumenau já com a menos, estava vencendo o jogo por 2-1. O Blumenau se retraiu, 4-4-1, fechou as duas linhas de quatro, deixou só um jogador lá na frente, deixou só o Welison lá na frente para tentar alguma coisa, algum ataque, né? Quando ele dominava a bola, o time saía um pouco mais de trás, e o Brasil tentando, né, chegar ao gol. Eu até, na minha rede social, lá no Twitter, eu coloquei, né, na metade do primeiro tempo, eu disse, o Brasil não tem um domínio do meio campo. O Brasil, mesmo com um jogador a mais, está perdendo o meio campo. Então, precisa arrumar o meio campo. Precisava colocar mais gente no meio campo. Porque o Brasil estava atacando com muita gente, o Blumenau, quando saía, tinha espaço para conseguir prender a bola, para conseguir fazer o jogo andar, para conseguir fazer o tempo passar. E o Brasil não conseguiu ter esse antídoto, né, para essas investidas da equipe do Blumenau. Como eu falei, o Vinícius estava achando que era meio, ele praticamente não marcou absolutamente ninguém durante o jogo. Mas aí, né, o técnico Gilson Maciel foi para o intervalo sem fazer, né, essas mudanças que eram necessárias, tipo, botar mais alguém no meio campo, tirar o Daniel Dias, que não jogou absolutamente nada, ele foi uma peça nula. Então o Blumenau igualou o número de jogadores, o Brasil igualou o número de jogadores do Blumenau com 10 em campo, porque o Daniel Dias era uma peça a menos. Ele não conseguia atacar, ele não conseguia marcar. Meu amigo, se tu não consegue jogar, se tu não consegue atuar com a bola no pé, pelo menos tu te doa pro time, né? Pelo menos tu vai fazer uma função tática. E o Daniel Dias não estava fazendo absolutamente nada dentro do campo. Nada dentro do campo, tanto que ele volta para o segundo tempo, que é realmente uma situação assim complicada, né? O Brasil demorou para fazer essas mudanças, para perceber a realidade. Ele não voltou para o segundo tempo, né? Voltou o Morbeck. Ele não volta para o segundo tempo, era o que eu ia falar. Ele não volta para o segundo tempo e volta o Gabriel Morbeck, que também, eu vou te contar uma coisa, hein? Que tiriça também do Gabriel Morbeck. Não jogou absolutamente nada também. Vamos dar o desconto que a bola não chegou, né, com qualidade para ele, mas ainda assim ele não demonstrou nada que justificasse a entrada dele no time titular. Mas vamos seguir aí fazendo análise cronológica do que acabou acontecendo. E aí, meu amigo, o segundo tempo, era o que estava se desenhando, era um jogo de ataque contra a defesa. Ele manteve a estrutura do meio-campo, o Gilson Maciel, com o Júlio Simas abrindo o meio-campo e com o Vinícius sendo o jogador mais à frente. Então ficou um 4-1-3-2. Esse foi o sistema que o Brasil acabou atacando, porque o Vinícius virou, né, praticamente um meio-campista, né? Ele não tinha muita incumbência para defender, para segurar as investidas da equipe do Blumenau. E o Brasil encontrou muitas dificuldades. Pelos lados do campo, não tinha passagem, o Thiago Baiano estava muito preso, porque tinha sempre o jogador do Blumenau nas costas dele, sempre o Welison, né, posicionado ali nas costas dele para puxar o contragolpe. Então o Thiago Baiano não subia para não deixar as costas, não dava opção ofensiva e o Brasil ficava engessado. Aí a alternativa foi achar o lado esquerdo. O lado esquerdo com o Streit. O Streit no meio do segundo tempo cansou, já não tinha mais fôlego para estar atacando, né? Então o Brasil encontrou essas dificuldades dentro do campo. E aí o Gilson Maciel começa a mexer estruturalmente na equipe. Ele corrige aquilo que ele já era para ter feito no intervalo de jogo, que era colocar o Alan no meio campo, povoar mais um pouco ali o meio campo e evitar que o Blumenau tivesse mais essas saídas que machucassem o Brasil. Então ele coloca o Alan, né, no meio campo e ele tira o Thiago Baiano, que estava, né, sobrecarregado com o cartão amarelo e o Blumenau estava jogando em cima dele, e coloca o Yuri. Aí tu tira um jogador que tem cartão amarelo e que estava, né, com medo de ir pro front, de ir pra dividida, e coloca um jogador, né, que tá zerado, tá com fôlego em dia, tá sem cartão amarelo e para atacar. Só que a gente sabe que o Yuri, né, é um cara que é mais defensivo, é praticamente um zagueiro, né? Ele é mais zagueiro do que propriamente lateral direito, né? Ele não tem nenhuma característica ofensiva, por mais que ele seja um cara que você disser para ele, cara, você vai ser goleiro, ele vai ser goleiro, ele vai se doar dentro do campo, tá? Mas depois eu vou falar sobre o Yuri, que deu um mole incrível. Mas o Gilson Maciel percebeu, resolveu esse problema, né? O Brasil passou a ter mais o controle do meio-campo
mas o Brasil acabou, né, vacilando. Pouquinho antes de acontecer essas alterações, o Beck fez o terceiro gol. Foi uma bola esticada pro lado esquerdo, há uma confusão ali, a bola acaba sobrando no Wellisson, o Wellisson dá um corte seco no zagueiro do Brasil, né? O zagueiro do Brasil passa direto e aí ele dá uma cavadinha em cima do goleiro Edson e faz um baita golaço, né? Foi um baita golaço mesmo do time do Beck. Aí o Gilson Maciel faz essas trocas, né? Corrige, né? Precisou tomar um gol para ele corrigir, né? Esse buraco que o Brasil tinha no meio-campo. Então ele corrigiu o buraco do Brasil no meio-campo e acabou colocando, né, povoando mais o meio-campo. O Brasil não ficou mais tão vulnerável, teve força física com o ataque chegando ali com o Vinícius, mas só que os lados do campo não funcionavam. O Otávio até teve uma boa presença quando ele entrou depois no lugar do Streit, ele até teve uma boa presença pelo lado esquerdo, mas nada muito assim significativo. O Yuri Tanque passou a sair mais um pouco da área para tentar nessas jogadas de aproximação. Também não teve muito sucesso. Mas o Brasil melhorou um pouco com a saída do Guilherme Givige e a entrada do Guti. O Guti me parece um cara interessante, tá? É um meia canhoto, ele me parece um pouco, às vezes, lento, um pouco mais cadenciado, mas ele tem bom passe, ele bate bem na bola. Isso eu acho que já credencia ele para estar também no elenco do Brasil. E ele passou a ser um jogador que distribuía mais o jogo. Mas como, né, o time, quando tem um jogador a menos, vai se fechar, o Brasil encontrou muita dificuldade para conseguir, né, arrebentar esse sistema bem montado aí pela equipe do Blumenau. E foi numa bola parada, num bate-rebate, a bola bateu para lá, sobrou para cá, e o Yuri Tanque, né, de puxeta, conseguiu colocar a bola pro fundo do gol. Foi até um bonito gol aí para o Grêmio Esportivo Brasil. Bom, a partir daí, o técnico Correia do Blumenau renovou o seu fôlego, fez ali, se não me engano, foram 4 trocas de uma vez só, né? Ele trocou praticamente metade do time, o time ficou bem postado, o time se segurou defensivamente, o Brasil tentou pressionar, aí o Brasil foi para a bola longa, e na bola longa a gente viu um time do Blumenau com zagueiros muito altos, e o Brasil encontrou dificuldade para conseguir ganhar, né? Para conseguir respingar essa bola, então nada acabou sobrando para o time do Brasil. O Brasil até em alguns momentos correu o risco até de ter tomado o 4º gol. Ponto. Né? O Brasil perde, né? E antes ali até, que o Brasil estava pressionando, o Brasil teve o Yuri, lateral direito, expulso. Lembra que eu falei, né, minutos atrás aqui no vídeo, de que o árbitro estava louquinho para dar um pênalti pro Blumenau, estava louquinho para botar alguém do Brasil pra rua? Então, os jogadores do Brasil acabaram dando motivo. O Germano puxou o cara dentro da grande área, botou a mão no ombro dentro da grande área. Era óbvio que o árbitro ia marcar o pênalti. Era óbvio que a arbitragem no Brasil funciona com a lei da compensação. E era óbvio que o Brasil ia ter um jogador expulso. A gente não sabe o que o Yuri falou pro árbitro. Mas o árbitro ouviu, e no que o árbitro ouviu, o árbitro meteu a mão no bolso de trás do calção e já puxou o cartão vermelho. Então o Yuri foi expulso direto, né, pelo árbitro da partida. Então, a gente não sabe o que realmente foi dito pelo Yuri, mas alguma coisa foi dito, o árbitro escutou alguma coisa e resolveu botar o lateral direito jovem das categorias de base do Brasil para fora. E eu acho que a direção do Brasil, a SAF, vai ter que pensar nisso aí também. Vai ter que botar os negros mais experientes aí nesse time. Vai ter que botar uns bonecos mais cascudos, né? Tem só o Lula, o Edson, apesar do Thiago Baiano também ser um cara experiente, mas vai precisar também dos nego velho aí nesse time, porque ali faltou experiência, tá? Faltou experiência pro Yuri. Cara, tu tá fora de casa, tu tá com um jogador a mais, o árbitro tá marcando qualquer tipo de falta, não fala absolutamente nada com a arbitragem, fica na tua, sai andando, fica descontente contigo mesmo, mas não mostra a tua insatisfação para para o árbitro do jogo, que aí vai acabar dando ronha. E foi o que acabou acontecendo. O Yuri acabou sendo expulso, o Brasil não teve força para conseguir um empate e acaba perdendo nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Bom, pontos positivos. Mais uma vez o Yuri Tanque marcou os 2 gols do Brasil, é o artilheiro do time com 3 gols na competição, sendo 2 dele de pênalti, né? Acho que esse é o grande destaque. Gostei muito do Guti também quando entrou, né? O Germano fez uma boa partida ofensiva, mas defensivamente
ele não conseguiu ajudar, já que o ponta ele precisa fazer, né, esse balanço com o Streit. Achei o Streit muito sobrecarregado, os dois laterais do Brasil estavam muito sobrecarregados, tanto o Streit como também o Baiano. O Júlio Simas me parece um jogador que é um volante que joga mais com a bola no pé do que um volante mais marcador. Parece que ele tem um pouco de dificuldade, né? O Brasil entrou com o Alan depois no segundo tempo para ter esse meio campo com mais posse, mas faltava mais pressão no adversário, faltava mais marcação, mais aquele cara que brigasse mais no meio campo. Então, esse talvez sejam alguns dos pontos negativos aí do Brasil nessa derrota para a equipe do Blumenau na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Com esse resultado, né, o Brasil no grupo A16, que é um grupo extremamente equilibrado, o Brasil agora é o terceiro colocado, né? O São Joséense aliás, o Brasil é o terceiro colocado, o Brasil, né? O São Joséense tem, deixa eu ver aqui a rodada, né? Deixa eu falar aqui da rodada. Bom, foi 3-2 aqui, 1 ponto para o Azures, 1 ponto para o Marcílio Dias. O Brasil é o terceiro colocado. São Joséense, o Blumenau tem 6 pontos, São Joséense 4 pontos, o Brasil tem 3 pontos, Marcílio Dias também tem 3 pontos, o Marcílio Dias tem 2 pontos, o Azures tem 1 ponto e o São José, que não pontuou. Então essa é aí a rodada a classificação do grupo A16 da Série D do Campeonato Brasileiro. A segunda rodada teve Azures 0, Marcílio Dias também 0, São Joséense 1, São José 0, Blumenau 3, Brasil 2. A próxima rodada, a terceira rodada, marca para o próximo final de semana, no dia 19, às 15h30, no estádio, lá no estádio do SESI, o Blumenau recebendo o Azures. No dia 19, também 16 horas, no Beto Freitas, tem Brasil e São Joséense. E nós teremos também em Itajaí, no dia 18, às 19 horas, no estádio Hercílio Luz, o duelo entre Marcílio Dias jogando contra a equipe do São José de Porto Alegre, a terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Pela manhã, no Chimarrão, nós vamos trazer mais detalhes, vamos falar mais aprofundadamente dessa derrota do Grêmio Esportivo Brasil e também sobre o futebol pelotense. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!